Com certeza Deus tem falado conosco, a sua presença é real aqui neste lugar. Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Abramos as nossas Bíblias do livro de 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo número 8. Quando você encontra, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui na congregação Simoré. Louvar a Deus pela vida do meu irmão Daniel, não é assim? Isso, glória. Agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, da sua esposa missionária dele, e também do meu amigo, irmão Josué, que é dirigente desta congregação. Aqueles que encontraram, digam amém. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar sobre os fatores que levam à apostasia da fé. Eu fiquei um pouco preocupado, porque o pastor Jorge nos convidou para estar aqui, mas não me disse tema, não me disse a nomenclatura do culto, e eu fiquei um tanto preocupado em querer trazer aquilo que Deus queria para os irmãos. E eu, orando, pedindo a misericórdia de Deus, Ele me deu esse tema. E eu quero tratar de entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando nós falamos de apostasia, eu imagino um grande navio atravessando o imenso oceano. Esse grande navio, ele é projetado e construído à base de aço, é projetado para resistir a ondas grandes, resistir a grandes tempestades, resistir ao tempo, ao salitre. Quem conhece sabe que o mar por si só é um tempo salitre, e ele é projetado para fazer grandes viagens. Ele entende-se que quem está neste grande navio está seguro. Mas imagine comigo que este grande navio, com o passar do tempo, ele passa a sofrer pequenos vazamentos de água na sua parte interna. E esta pequena infiltração de água, ele vai corroendo partes deste navio, sem que as pessoas percebam que está acontecendo isso. Ele vai causando fissuras no seu casco, vai evoluindo para uma rachadura tão minúscula que são ignoradas por aqueles que estão guiando. E eu comparo a apostasia exatamente como estas pequenas fissuras, quando elas começam a acontecer no reino espiritual, na vida de alguém, ela começa com pequenos falta de reparo, falta de atenção, pequenas fissuras que vão levando ao abandono da fé. Isso não é um evento explosivo de imediato. Ninguém apostata da fé da noite para o dia. Ninguém apostata da fé por um problema que acontece e já de imediato já faz este alguém apostatar da fé. O abandono da fé é o resultado de infiltrações que permitimos que aconteçam, melhor dizendo, dentro do nosso coração. Nós vamos permitir estas pequenas infiltrações.
sentimentos, tristezas, angústias, medo, que vão nos levando a apostatar da nossa fé. Nós temos algo muito sério que nós precisamos sempre estar revendo em nós. Como está a nossa sede pela presença de Deus? Como está o nosso anseio pela presença de Deus? E nós vivemos os dias maus, nós vivemos os dias difíceis, nós vivemos dias em que realmente muitos têm se apostatado da fé. E eu quero trazer para vocês três fatores importantes que nós encontramos nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, quando o autor sagrado diz assim, no versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Este é o primeiro fator. A aliança, ela vem do hebraico berit. Esse termo refere-se a um acordo solene, um pacto ou um compromisso vinculativo, frequentemente usado nas páginas da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que descreve a união entre Deus e o homem. A raiz desta palavra está associada a cortar ou amarrar. Então, este termo, aliança, é um compromisso que nós temos com Deus, mas principalmente que Deus tem conosco. Quando nós quebramos este compromisso, são as pequenas fissuras que vão acontecendo. Nós já não temos mais aquele mesmo ímpeto que tínhamos antes de orarmos. Já não temos aquele mesmo ímpeto que tínhamos antes de ler a palavra de Deus. Já não temos mais aquele mesmo ímpeto de manter o compromisso que nós temos com Deus, de sermos fiéis a Ele, de sermos adoradores verdadeiros que adoram a Ele em espírito e em verdade. Já não nos preocupamos mais em manter esta aliança em dia, e ela vai causando fissura do coração, vai causando a frieza, que vai levar lá na frente a apostasia da fé, vai levar lá na frente a desistência da caminhada. E a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que desiste e nem naquele que olha para trás, mas Deus tem prazer naquele que prossegue olhando para frente, deseja o céu, deseja estar na presença de Deus. E quando está na presença de Deus, não tem pressa para sair desta presença. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que às vezes nós vamos à casa do Senhor e já preocupados com a hora de nós voltarmos para casa. E quando a hora vai se aproximando de terminar o culto, a gente já começa a ficar angustiado e já começa a ficar apressado para que o tempo passe logo, para que o culto termine, para que nós voltemos rápido para a nossa vida lá fora. Precisamos que tenhamos muito cuidado, porque quando Elias se expressa nesta oração a Deus, ele está dizendo claramente: o povo de Israel, ele abandonou a tua aliança, eles esqueceram o compromisso que eles tinham contigo. E aí eu devo lembrar os irmãos que Deus tinha um compromisso com Israel. Ele chama Israel de um povo santo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mãozinha santa comigo para o céu. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo escolhido, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos alguém que Deus escolheu, aleluia, e firmou um compromisso de aliança conosco, de nos salvar, aleluia, de nos encher da sua glória, de nos encher da sua presença.
esqueça desse compromisso que Deus firmou contigo. O salmista diz: foi Ele, aleluia, e não nós, que nos escolheu e nos fez ovelha do seu pastoreio. Bendito seja o seu nome para sempre. Paulo vai ratificar esse ensino dizendo: Ele nos amou, aleluia, quando nós ainda éramos pecadores. E a prova deste amor foi que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Glória a Deus. Outro termo relacionado à aliança é reserva, que pode significar aliança, mas é comumente usado e traduzido como amor leal, bondade ou fidelidade, representando a natureza dessa aliança. E aí eu quero lembrar-nos também que o Senhor é leal para conosco, que o amor dele é leal para conosco, que a bondade dele é infinita para conosco, que a misericórdia dele é infinita para conosco. Na manhã deste dia, a misericórdia de Deus se revelou de novo a nós. Na manhã deste dia, ao surgir o sol nascente, a misericórdia dele nos alcançou mais uma vez. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. O amor dele nos alcançou nesse culto, em tudo aquilo que nós já ouvimos e vimos e sentimos. Paulo também chega a dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então nós sempre poderemos contar com a fidelidade de Deus, com o amor leal de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus. Davi escrevendo no Salmo 23, ele diz: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Sinta essa fidelidade, essa bondade te alcançando nesta noite. Sinta o Senhor estendendo a você a oportunidade de manter a tua aliança firme, para que ela não seja quebrada, para que ela não tenha uma fissura na tua vida espiritual, para que você nunca pense em apostatar da tua fé. Glória a Deus. O termo aliança aí também no grego, diatek, refere-se ao testamento ou à disposição de vontade. É uma disposição superior, onde Deus, por sua graça, oferece a aliança ao homem e o homem só deve aceitá-la. Bendito seja o nome dele, mas nós só precisamos aceitar. Nós só precisamos aceitar esta graça, este favor. É o Senhor, na sua misericórdia, dizendo: eu te ofereço a minha graça, eu te ofereço a minha presença, eu te ofereço a minha fidelidade, eu te ofereço o meu amor. Se você deseja isso, levante a tua voz para adorar a Ele, levante a tua mão para adorar a Ele, diga algo para Ele. Esta aliança, ela não pode ser alterada da parte de Deus, ela só pode ser alterada da nossa parte. O Senhor nunca vai quebrar esta aliança, o Senhor nunca vai rejeitar os termos dessa aliança, o Senhor nunca vai negar-se a si mesmo. Não, mas somos nós que quebramos. Mas nesta noite Ele está nos exortando, Ele está nos chamando a atenção, que Ele tem uma aliança nova para esse povo que veio adorar a Ele. Glória ao nome dele. O segundo fator que leva um crente a apostatar da fé é o abandono ou a quebra dos altares. Eu encontro pelo menos 4 tipos de altares na Bíblia Sagrada.
O primeiro altar que eu encontro é o lugar de aliança e de adoração. Quando nós vemos as páginas de Gênesis, nós vamos encontrar os homens, os patriarcas de Deus, levantando altares da aliança firmada com Deus, e eles levantavam para adorar a Deus. Era o momento que eles marcavam, aleluia, no seu coração, no seu entendimento, o encontro que eles tiveram com Deus. Aleluia. Nós não podemos quebrar o altar da aliança, nós não podemos quebrar o altar da adoração. É nele que a presença de Deus se manifesta, é nele que a glória de Deus desce, é nele que o Espírito Santo se revela, é através do altar da adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas infelizmente não estava projetado falar isso, mas sou impulsionado a falar. Mas infelizmente alguns altares da adoração têm sido substituídos pela murmuração, o sussurro em voz baixa, que se torna algo contínuo, que se torna algo, um costume, um hábito terrível de alguns que, ao invés de adorar, passam a murmurar. Tenhamos cuidado. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e almoçarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a formosura e meditar, aleluia, do Senhor através da adoração. Bendito seja Deus. O segundo altar que eu encontro é o altar da expiação e da reconciliação. É o altar de bronze, nos termos da lei de Moisés. Este altar de bronze ficava no tabernáculo, era onde se tratava como pecado, para que o homem pudesse ser aceito, para que ele pudesse encontrar Deus ali através deste altar. Isso aqui é muito sério, preciso que você olhe para mim. Pecador nenhum podia chegar-se a Deus antes de expiar o pecado que ele tinha, que ele havia cometido, a ofensa que ele tinha feito. Era quando ele ia oferecer o sacrifício, era quando o sacerdote ia imolar aquele sacrifício e aspergir o sangue nas pontas do altar, e assim aquele pecador se tornava aceito. E eu preciso chamar a sua atenção nisso. Nós não podemos abandonar este altar da expiação, porque nós não estamos isentos de pecar contra Deus. Nós não somos ainda perfeitos, nós ainda não fomos glorificados, ainda habita em nós as duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E se nós não alimentarmos a natureza espiritual mais do que a carnal, ela vai aflorar e ela vai tomar de conta, e alguém pode cometer facilmente o pecado contra Deus. Mas aí a Bíblia vai dizer lá em 1 João: filhinhos, vós tendes um advogado fiel, aleluia, se vós pecardes, o sangue de Jesus, aleluia, nos purifica de todo pecado. É por isso que nós não podemos quebrar o altar da expiação, porque todas as vezes que pecarmos, este advogado fiel se levanta ao nosso favor, e o sangue dele é suficiente para nos tornar agradáveis a ele. Aleluia. Levante de novo a sua mãozinha santa. Bendito seja Deus. Escute o que Deus está falando no meu coração para entregar para você. Há pessoas que o inimigo está acusando na mente, está apontando o pecado, está dizendo: para ti não tem mais jeito, para ti não tem mais esperança. É mentira dele. O sangue de Jesus, aleluia, é suficiente para te purificar.
Aleluia. Glória a Deus. Estou me sentindo muito à vontade para entregar esta palavra, esta noite. Muito tranquilo. Eu sei que Deus está tratando com o seu povo aqui. Se você tem glória para Ele, diga glória. Se você trouxe glória, dê glória. Aonde tem adoração, tem a manifestação de Deus para curar, para renovar, para restaurar, para perdoar, para derramar dons, aleluia, do Espírito na vida de quem adora. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu adorava Ele com toda a força que há dentro de você nesta noite. O terceiro altar que eu encontro na Bíblia é o altar da oração e da intercessão. Esse daqui não pode ser quebrado. Esse jamais pode ser quebrado. A Bíblia vai me dizer que no lugar santo havia um altar, aleluia, onde era se oferecido incenso. E o incenso representa nas páginas da Bíblia a oração dos santos que chega até a presença de Deus. Apocalipse diz no seu capítulo 4 que diante do trono de Deus há 24 anciãos que carregam nas suas mãos 24 incensários, e dos seus incensários estão cheios das orações dos santos. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão de novo. Eu só aprendi a pregar assim, aleluia, no altar da tua vida. Não pode faltar, aleluia, não pode ser quebrado o altar da oração. É necessário que essa geração volte, aleluia, ao altar da oração, volte ao altar da intercessão, volte com urgência, porque ele não pode ser quebrado. Aleluia! Não é emocionalismo que eu vou fazer, mas eu estou acompanhado da minha esposa hoje, estou acompanhado de uma irmã lá no campo onde eu pastoreio. Não é emoção, mas eu quero que você segure na mão desse crente, por favor. Aleluia! Dê só uma sacudidinha nele, bem de leve, e diga assim para ele: não deixe, não deixe, aleluia, o altar da oração, aleluia, porque é através dele, que tem vitória para você, que tem vitória para a igreja, que tem vitória para o povo de Deus, que tem bênção, que tem graça, que tem salvação, que tem milagre, que tem restauração, que tem paz. Não podemos deixar o altar da oração. Aleluia. No livro de Levítico, capítulo 6, o verso 13 diz: e o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. O altar chamado coração, ele não pode, aleluia, ele não deve, aleluia, ser apagado. O fogo pentecostal, o fogo do Espírito, e sabe qual é, aleluia, esse fogo? A oração. Só quem tem glória, diga glória. Aleluia. O quarto altar que eu vejo na Bíblia é o altar da consagração e da entrega total. Outra coisa que nós temos dificuldade. Isso não é só nós desta geração, mas nós somos ainda mais cobrados, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu lembro-me do capítulo 22 de Gênesis. Abraão, o pai
considerado o pai da fé. Ele agora tinha recebido a promessa. Isaac tinha nascido, tinha chegado a uma determinada idade. E a Bíblia fala, depois do nascimento, que Abraão não oferecia mais sacrifício. Abraão já não orava mais como antes. Abraão já não adorava como antes. E o Senhor coloca a fé de Abraão na prova. E disse a Abraão: vai para um lugar, para uma terra, e oferece o teu filho, o teu único filho, em sacrifício. Oh, pedido difícil, né? Imagine eu e você com uma prova dessa. Imagine nós temos um único filho e nós temos o Senhor provando a nossa fé. E a Bíblia diz que Abraão novamente não questiona. Abraão vai à terra de Moriá. E depois de 3 dias naquela caminhada ao longe do monte, ele viu o lugar onde o Senhor havia falado. Mas me chama a atenção uma coisa que Abraão diz. Abraão disse para os servos que andavam com ele: fiquem aqui, porque eu e o moço vamos ali adorar e vamos retornar para vós. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos tudo e deixamos, como diz o hino da harpa, tudo no altar de Deus. Aleluia! Tudo no altar de Deus. Consagramos todos os nossos projetos, consagramos todos os nossos sonhos, consagramos o nosso coração, entregamos tudo, não deixamos nada para trás. Aleluia! Não deixamos nada para depois. Nós não podemos quebrar o altar da adoração e da consagração e da entrega total ao Senhor. O Senhor está te esperando neste altar. O Senhor está te esperando, né? Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão subiu. Ia o Isaac, ia o cutelo, ia a corda, ia o fogo, mas faltava ali o cordeiro para o sacrifício. Isaac olha para ele: papai, está tudo aqui, só está faltando uma coisa, papai, cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus proverá para si, meu filho cordeiro. Aleluia! E quando ele prepara o holocausto, quando ele entrega tudo, aleluia, quando ele deixa tudo no altar, a Bíblia diz que ele pega a mão e com o cutelo ele levanta para ferir seu filho. O Senhor brada lá no céu e disse: Abraão, aleluia, não toque no menino Abraão, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. E a Bíblia diz que do lado estava o cordeiro amarrado pelo chifre. Entenda, quando nós deixamos tudo no altar, tem resposta, tem milagre, tem vitória, tem bênção, tem avivamento, aleluia, tem solução de problema, tem salvação de alma, tem manifestação da glória, tem manifestação da graça. Entrega tudo. Quem pode adorar ainda, melhor dizer. Glória a Deus. E eu parto para encerrar esta mensagem. Josué também não me deu tempo. Ele disse que eu podia pregar até meia-noite, mas o bom senso diz que eu tenho que parar perto da 9 ou 9 não ficar bom, né? Mas a culpa é deles. Ele não disseram nada para mim, só mandaram entregar o microfone. Não foi, mas ela viu? Pronto. Último fator que leva à apostasia da fé, não menos importante do que os outros. O texto vai me dizer bem claramente: deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares
e mataram os teus profetas na espada. E eu entendo por isso que eu não posso abandonar os princípios bíblicos que regem a minha vida espiritual, revelado nesse texto pelo ministério profético, revelado nesse texto pelos homens que eram responsáveis por entregar aquilo que Deus manda para o seu povo. Literalmente, eu encerro já, literalmente, eu não posso abandonar os princípios bíblicos. Glória a Deus. Eu não posso esquecer, e nem uma hipótese, aquilo que a Bíblia me ensina, aquilo que a Bíblia me orienta a fazer, aquilo que a Bíblia me instrui a fazer. Esta geração de crentes do século XXI, espero que não tenha chegado para acabar, porque por onde eu passo eu falo bem do Bacabal. Por onde eu passo eu tenho o prazer de dizer: eu sou da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. A igreja de Bacabal é referência do Estado, referência no sentido de ser uma igreja ensinada, uma igreja doutrinada, uma igreja bem instruída. É sinônimo de obreiros zelosos pela doutrina, de obreiros que não abandonam a doutrina. Nós, irmãos, não podemos nos tornar crentes fastiosos, porque nós temos, pastor Jorge e irmão Josué, nós temos na Assembleia de Deus para Cabal uns celeiros e pregadores que defendem, aleluia, a sã doutrina. Alguém que zela, alguém que vela, aleluia, pela sã doutrina. E eu vou para Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, o modelo de igreja, quando o escritor sagrado diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, você que me ouve, não abandone os princípios bíblicos, porque eles são lâmpada para os teus pés, eles são luz para o teu caminho. Ele é o pão que alimenta a tua alma, ele é o pão que sacia a tua fome, ele também é a água que vai jorrar em você. Aleluia! Não abandone. E eu encerro contando uma historinha. Não é carochinho, não. É uma historinha que tem muitas coisas práticas e verdadeiras para nós. Um casal muito rico convidou o pastor para jantar na sua casa. E ao chegar ali, a mesa estava adornada, limpa, tudo no seu devido lugar, talheres banhados a ouro dos melhores. E aquele pastor pegou um talher e botou dentro da Bíblia da dona da casa, no Salmo 23. E jantaram, e foi uma bênção. E quando terminou, que a empregada lavou os talheres, que a mulher foi guardar, era só para momentos especiais, e a mulher foi guardar, ela deu fé que estava faltando um talher. Ligeiramente, irmã Carmen, é assim? Irmã Carmen, ligeiramente ela chamou o esposo: meu filho, que necessidade tinha do nosso pastor roubar um talher nosso? Se ele quisesse, eu tinha dado dinheiro para ele comprar tantos e tantos talheres. E aquele homem disse assim: minha filha, não julguemos o pastor, tenhamos cuidado. E passado um ano, ela convida o pastor, prepara a mesma coisa. Já tinha comprado o talher que estava faltando, mas não se conteve. Ele disse: pastor, porque ele só levou o nosso talher. Que necessidade tinha? A mesma história ela repetiu.
ele disse assim, tão calmo, tão manso: minha filha, traga aqui para mim a sua Bíblia e leia o Salmo 23 para mim. E aquela irmã pegou a sua Bíblia, que estava no aparador da casa, e quando ela abriu a Bíblia, no Salmo 23, ela encontrou o talher que ela pensou que o pastor tinha roubado. Quanto tempo ela passou sem a Bíblia, sem ler a Bíblia? Quanto tempo? Quanto tempo? E você que me ouve? E você que está ouvindo esta mensagem? Quanto tempo faz que você não abre a sua Bíblia para ler? Quanto tempo você não medita mais na sua Bíblia? Quanto tempo ela está apenas te servindo de companhia para o culto? Quando você vai? Quanto tempo? Não façamos assim. Nós precisamos meditar nesta Bíblia. Ela é uma arma da jornada. Ela é a bússola para o céu. Quem anda guiado por ela não anda errado. Quem anda com ela no coração e na prática diária não anda pecando. Não tem tempo para pecar. Não tem tempo para desistir, porque ela não deixa. Não tem tempo para olhar para trás, porque ela tem o poder de aquecer o teu coração e a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. E se você não consegue lê-la mais, eu quero profetizar de olho aberto para você e quero liberar uma palavra também para a tua vida. É tempo, aleluia, de voltar-se para o primeiro amor, porque o texto sagrado diz: olha para onde tu caiu, arrepende e volta. E ainda dá tempo de você voltar a amar a Bíblia, a viver a Bíblia, a praticar a Bíblia, a pregar a Bíblia, a ensinar a Bíblia. Ainda dá tempo. Aleluia. Entendeu, diga amém. Guarde esta palavra com você no seu coração. Guarde ela bem pertinho do teu coração, e que o Senhor possa te abençoar, e que você jamais pense em apostatar na sua fé. O Senhor é contigo, em nome de Jesus.